Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre as conjunções. Então, o que são conjunções? Conjunções são palavras invariáveis que servem para ligar orações ou termos. Então, quando é que liga orações? Quando ela fica entre, obviamente, duas orações, né, e cada oração deve ter um verbo. Então, quando é que liga termos? Termos quando está entre duas palavras, substantivo, por exemplo. Se você disser assim, por exemplo, eh estudo e trabalho. Nós temos o verbo estudar e o verbo trabalhar. Então, nesse caso, ela liga orações. Aquela frase famosa do Dom Pedro: independência ou morte. A palavra independência é substantivo, morte é substantivo. O ou, nesse caso, é uma conjunção que liga termos, tá certo? Quando não há conjunção, aí a pessoa coloca vírgula. Então, é opcional de cada um, certo? Então, as conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Nas coordenativas, elas ficam entre orações independentes. Na subordinativa, nas subordinativas, elas ficam entre a oração principal e a oração subordinada, tá certo? Então vamos pegar alguns exemplos de conjunções, tá? Eh, Nós temos as conjunções adverbiais e as conjunções substantivas, tá certo? As adverbiais, elas têm o valor de advérbio, obviamente, assim como as substantivas têm o valor de um substantivo e pede complementos, objeto direto, objeto indireto, tá certo? E predicativo do sujeito. Então, daí são as orações predicativas, objetivos diretos, indiretas, completivas nominais ou apositivas, aí no caso das subordinadas substantivas, tá? E adverbiais tem final, proporcional, consecutivo, comparativo, e nós vamos ver todas em seguida, beleza? Então tá. Ah, na definição, então fica assim, né? Conjunções são palavras invariáveis que servem para ligar duas orações entre si, ou que, dentro da mesma oração, liga dois termos entre si independentes. Vejam só, como eu já disse, ligando orações, vamos dar outros exemplos aqui. Vestia uma camisa estampada e calçava tênis de marca. O "e" está entre as duas orações. Vestia uma camisa estampada e calçava tênis de marca famosa. Então, o sujeito, ele serve para as duas. Ele ou ela, né? Tá certo? O, vejam só. O patrão entende que não posso mais trabalhar nessas condições. O patrão entende o quê? Esse "que" aí é uma conjunção integrante, tá certo? Outros exemplos ligando termos. Paulo e Pedro são irmãos. Então, nesse caso, Paulo e Pedro, o Paulo é substantivo, Pedro também é substantivo. O "e" está entre dois substantivos, liga termos. Quero que você compre um livro de versos ou um romance para mim. Né? Então, aí também, tá certo? É o livro e o romance. Conjunções coordenativas. Então, vamos ver as conjunções coordenativas. O que elas são? As conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas são as que ligam orações coordenadas. Eh, por exemplo, tais orações, elas não dependem umas das outras, sintaticamente, bem como ligam termos que têm a mesma função gramatical. As conjunções coordenativas recebem o mesmo nome dos tipos de orações coordenadas sindéticas. Então, coordenadas sindéticas, aquelas que têm conjunções coordenativas.
quando assindéticas, elas só têm vírgula, não tem conjunções, certo? Vamos lá, então. Alguns exemplos de conjunções aditivas. Porque as aditivas, elas indicam, expressam, né, ou indicam soma. Por exemplo, e, mas, ainda, também, mas também, nem, e etc. Por exemplo, eu gosto de viajar, mas também curtir a natureza. Esse mas também, então, é uma conjunção aditiva, ele indica soma, um acréscimo aí. Adversativas. As adversativas, elas expressam oposição, contrariedade. Então, veja só. Contudo, mas, entretanto, não obstante, tá? No entanto, porém, todavia. Então, algumas das conjunções aí. Exemplo: esse menino reclama das notas, mas não estuda. Então, indica uma oposição. Ele reclama, então, se ele estudasse, né? Se fosse uma pessoa estudiosa, né? Mas ele não estuda, então indica uma ideia de contrariedade, adversativa, né? Uma ideia adversa. Alternativas. Então, alternativas, elas expressam alternância, ó, que são alguns exemplos. Já, já, ou, tá? Ou sozinho, né? Só o ou. Ora, ora, quer, quer, seja, seja, e por aí vai. Um exemplo: ou você paga a agência, ou terá que devolver o carro. Então, veja bem, nós temos ou, faz parte, né, dessa conjunção aí. A pessoa tem essa alternativa, ou faz uma coisa ou outra, tá certo? Que é de pagar a agência e de devolver o carro, eh, são duas situações que tem que ser escolhida aí. A conclusiva expressa uma conclusão, certo? É assim, então, logo, pois, depois do verbo, certo? Por conseguinte, por isso, portanto, tá certo? Então, veja bem, você recebeu o meu convite, por isso está aqui. Então, por isso, logicamente, a pessoa logo chegou à conclusão que a pessoa está lá por causa do convite. Então, ela é uma conclusiva aí, tá bom? Hum. O carro está na garagem. Logo, ah, meus vizinhos chegaram. Quer dizer, o carro está lá, se eles tinham viajado, então esse logo seria então uma conjunção conclusiva, chegar a essa conclusão. Explicativas. Elas expressam explicação, como o próprio nome diz. O exemplo aqui, aí, pois, antes do verbo, quando ele é utilizado antes do verbo, porquanto, porque, certo? É, exemplo, vamos lá dar um exemplo. Pedro, vá cortar lenha porque vai chover. Então, está dando uma ordem e, ao mesmo tempo, está explicando a ordem, porque vai chover. Né? As conjunções subordinativas agora. As conjunções subordinativas, elas são termos que ligam duas orações dependentes entre si. Uma precisa da outra. É o contexto da frase que determina o tipo de relação estabelecida pela conjunção. Então, as conjunções, elas não desempenham função sintática na oração e elas são ligadas somente pelos conectivos aí, certo? Então, as conjunções subordinativas dividem-se em causais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, conformativas, consecutivas e integrantes. As conjunções causais. Vamos pegar alguns exemplos. As que ligam duas orações. Então, é, nesse caso, elas ligam duas orações, sendo que a segunda contém a causa, a primeira, o efeito. Por quê? Pois, porquanto, como, quando eu como no sentido do porquê. Pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto que, como e que, certo? Vamos ver dois exemplos aqui. O ladrão entrou na casa porque
a porta estava aberta. É uma causa, certo? É por causa do descuido. Ó, a mãe ficou preocupada, visto que o filho não ligou. Então, a preocupação dela tem uma motivação e tem uma causa. Então, por isso que esse exemplo é causal. Conjunções concessivas. São conjunções que ligam duas orações, sendo que a segunda contém um fato que não impede a realização da ideia expressa na oração principal, embora seja contrário àquela ideia. Então, embora, certo? Enquanto, ainda que, mesmo que, se bem que. Vamos ver dois exemplos aqui. Embora ficasse chateada, sempre se saía bem. Olha, embora ficasse chateada, sempre se saía bem, significa que a pessoa, se fica, apesar de ficar da chateação, ela ainda saía bem. Então, desculpa, Marina, embora entristecida, voltou-se para a rua. Então, se ela estava entristecida, é a ideia de que ela não voltaria para a rua, né? Tá? Ó, os alunos foram à escola mesmo com previsão de chuva. Então, significa que são persistência. Geralmente, o aluno ele tem um pouquinho de medo de tomar chuva, os pais, enfim. Né? Conjunções condicionais. Então, vamos lá. As condições condicionais, elas iniciam a oração subordinada em que é indicada uma hipótese aí, tá? Ou uma condição necessária para que seja realizada ou não o fato principal, tá? Por exemplo, se, acaso, caso, quando, enquanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, menos que, né? A não ser que, vamos pegar dois exemplos aí. Ó, se eu ganhasse 1 milhão, compraria uma bela casa na praia. É uma condição, né? Se eu ganhasse, se eu não ganhar, né? Compraria. Ó, então o se aí é a conjunção que está sendo utilizada. Ó, você pode ganhar uma bicicleta desde que não seja muito cara. Se você trocar por se, você vê que o sentido não muda. Se não for muito cara, tá certo? Então é uma condição. Se não for muito caro, eu compro. Eu te dou a bicicleta, tá bom? As conformativas. Então, as adverbiais, elas sempre elas logo já indicam a intenção da oração, né? Conformativa, né? Como as outras, é, no caso aí, ela de uma conformidade, né? Então, as conjunções subordinadas adverbiais conformativas são aquelas que iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade, certo? De um pensamento com o da oração principal, certo? Então, vamos lá. Ó, alguns exemplos de conjunção. Conforme, como, que tem o mesmo sentido de conforme. Segundo, consoante. Vamos ver dois exemplos aqui. Conforme o professor disse, as provas começarão amanhã. Então, em conformidade com a informação do professor. Ó, a polícia prendeu o ladrão como a população exigia. Então, se trocar, seria conforme a população exigia. Né? Bom, então você pode trocar coisas, não vai perder muito sentido aí. Tá? As conjunções finais. As conjunções finais iniciam uma oração subordinada que indica o objetivo da oração principal aí. Tá? Vamos ver algumas conjunções. Tá? Para que, a fim de que, porque, no sentido de que, né? Exemplo, estudei muito para que eu fosse aprovado. Então, a finalidade era ser aprovado. Então, aí o para que é a conjunção final, que indica a finalidade. É necessário que lutemos a fim de que possamos vencer, com o objetivo, finalidade da vitória, certo? Então, a fim de que as proporcionais.
As conjunções proposicionais, elas indicam uma oração subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar simultaneamente com a oração principal. Então, nesse caso, à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, certo? Quanto mais, tanto mais, quanto mais, no sentido de tanto mais, né? É, quanto menos, no sentido de menos. Vamos lá, então, né? Alguns exemplos. À medida em que o tempo passava, adormecia profundamente. Ó, quanto mais o tempo passava, mais a pessoa adormecia. Então, eu digo uma proporção. Não gostava da cunhada, quanto mais da sogra, entendeu? A proporção que não gostava. Você imagina que a proporção será bem maior dessa antipatia, né, com a família aí, tá certo? Então, e tem tantos outros exemplos, tá bom? É fácil também para compreender, né? Vou pegar mais um exemplo aqui. Se você, por exemplo, você enche um balde d'água e derrama mais, então você fica derramando, quanto mais você derrama, mais transborda. É proporção, não é isso que acontece? Quanto mais, tanto mais. É. Vamos lá, então. As temporais. Então, as conjunções temporais, elas são aquelas que indicam uma oração subordinada referente à circunstância de tempo, tá certo? Ó, quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, né, todas as vezes que, cada vez que, apenas, tá certo? Mal, que, desde que. Vamos ver dois exemplos aqui. Correu para a rua assim que soube do acidente do vizinho. Ó, assim que. Então, que naquele momento que soube do acidente do vizinho, correu. Naquele momento, por isso que indica o tempo. Voltou correndo para casa logo que terminou o jogo. Quer dizer, no momento do término do jogo. Voltou para casa, indicou o tempo aí. Tá certo? Por isso que é temporal. As comparativas. Então, são aquelas que indicam uma oração que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto. Por exemplo, que, do que, certo? Usado depois de mais, né? Menos, maior, menor. Então, qual, que é usado depois de tal, do tal qual, né? Então, assim, é, desculpa, assim como, certo? Bem como, tá? Então, vamos lá, dois exemplos. As mentiras se espalham como o vento. Então, está comparando aí mentira com o vento, é comparativo. Ela estava mais linda que sua filha, comparando a mãe e a filha, da beleza de ambas, né? Ó, chorou tal qual criança que perdeu o doce. Então, a, comparando com a criança, a pessoa aí que chorou muito. As consecutivas. Então, as conjunções consecutivas são aquelas que iniciam uma oração na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior, de modo que, né? Ou tanto que, né? De maneira que. Vamos ver dois exemplos? Então tá. Ela chorou tanto que ficou com os olhos inchados. Então, veja bem, a consequência aí foi de muito choro. A consequência foi o inchaço no olho. Então, chorou tanto que ficou com os olhos inchados. Então, por isso ela é chamada de consecutiva. Ó, choveu, choveu, que inundou a várzea. Então, choveu, choveu, que inundou a várzea. Veja só, o excesso de chuva causou uma inundação. Então, a inundação aí é a consequência do excesso de chuva. Tá bom? Vamos às conjunções integrantes agora.
As conjunções integrantes, elas são conjunções utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto, né, de outra oração. Exemplo, as conjunções que e se. A verdade é que te amo. Então, nesse caso, como ele está na frente, depois, né, de um verbo de ligação, tem valor de predicativo do sujeito, certo? O, outro exemplo. Nesse caso aí, não sei se você notou que as cortinas são senhoriais. Notou o quê, certo? Então, aí, nós estamos percebendo esse que aí é objetiva direta. Nós estamos dizendo que a segunda oração é subordinada substantivo objetivo direto. Então, a conjunção integrante, ela é preciso saber que elas são utilizadas nas subordinadas substantivas. Então, quando, para conhecer bem, para saber, nós temos que estudar todos, saber o que é objeto indireto e colocar uma oração substantivo objetivo direto, saber o que é predicativo, oração subordinada predicativa, saber o que é complemento nominal, estudar antes, para depois saber que ela é completiva nominal, saber o que é aposto, né? Objetivo indireto. Tá? Então, preciso fazer um estudo mais detalhado sobre isso aí. Tá? Vamos aos exercícios. Assinale com X na alternativa em que a conjunção grifada é equivalente à oração subordinada. Então, eu vou perguntar a vocês. Número 1. Seu Brandini ficou tão feliz que ria à toa. Então, veja só. Essa oração seria o quê? O que ria à toa? Subordinada de adverbial final, subordinada de adverbial consecutiva, subordinada adverbial causal ou subordinada adverbial proporcional. Desculpa. Ou uma condição integrante. Será que é subordinada adverbial final, consecutivo, causal, proporcional? Ou é uma conjunção integrante? Então, resposta, a letra B. Ela é adverbial consecutiva, porque está falando da consequência de tamanha felicidade. Tá bom? A 2. Visto que vocês já voltaram, nós iremos embora. Esta oração subordinada é causal, temporal, conformativa, comparativa, é uma conjunção integrante. Visto que, olha, tá certo? Opção A. Então, é subordinado adverbial causal. Então, por causa da vossa volta. Exercício 3. Irei ao casamento, contanto que você garanta a sua presença. Seria uma subordinada adverbial causal, conformativa, final, condicional, uma conjunção integrante? Opção D. Oração subordinada adverbial condicional. É porque está impondo a condição para ir ao casamento. Vamos agora, então, à questão 4, certo? Olha, mesmo que se retrate, ele será mandado embora. Mesmo que. Então, vamos lá. Será que é a A, oração subordinada adverbial comparativa? Será que é a B, a condicional? Será que é a C, subordinada adverbial concessiva? Será que é a D, subordinada adverbial causal? Ou será que é a letra E, conjunção integrante?
Resposta, então, é a letra C. É a oração subordinada adverbial concessiva, porque ela indica uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Tá bom? Então, a última questão aqui, então. Agora, número 5. O comandante mandou que o navio ancorasse. Então, seria a letra A, oração subordinada adverbial consecutiva. Será que seria a letra B, oração subordinada adverbial temporal? Será que seria a letra C, oração subordinada adverbial final? Será que seria a letra D, oração subordinada adverbial conformativa? Ou será que seria a letra E, uma oração subordinada substantiva? Então, resposta é a letra E. Ela é uma oração subordinada substantiva, que tem valor de substantivo. Ela é uma oração integrante. Tá certo? Gente, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.